você que a pessoa que não for pura, que não voltar a ter essa pureza hoje no coração, né, ela não vai ver a Deus. E o que é ver Deus, pastor? Não é só a hora que chegar lá na glória, né, no céu, onde nós vamos ver Deus face a face. A Bíblia fala que nós vamos conhecer o Senhor como dele, nós somos o quê? Conhecidos. Mas ver Deus naquele sentido que eu expliquei para você, que eu já até ouvi muita gente falar assim, pastor, por exemplo, né? Esse ano eu vi Deus na minha vida financeira, eu vi Deus na vida do meu filho. O que essa pessoa está falando? Ela viu Deus? Fisicamente falando? Não. Ela viu o quê? Ela viu milagres, ela viu a providência, ela viu o agir de Deus. Então ver o agir de Deus também significa ver Deus. E tem muita gente que não está vendo mais a providência, a ação de Deus. Por quê, pastor? O coração não está puro. E faz tempo que você não vê Deus no teu casamento, você não vê Deus na tua saúde, você não vê Deus agindo na tua casa. Então eu estou orando, e você tem que orar também, para que esse ano você veja Deus, amém? Eu tenho orado para que nós vejamos Deus nessa igreja esse ano. Como que nós vamos ver Deus nessa igreja, pastor? Deus vai descer aqui? Não, mas nós vamos ver os milagres, pessoas se convertendo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas. Nós vamos ver Deus através do agir dele. Só que para isso nós temos que ter o quê? Fala comigo, pureza. Pureza. E aí, como eu falei para você, lá no Novo Testamento, aqui melhor dizendo, né? Nós estamos no Novo Testamento. Jesus, ele vai falar sobre isso, sobre a pureza que o homem perdeu e que nós temos que reconquistar. Tanto é que a maior referência que Jesus dá de pureza, Jesus usa uma referência para a gente ser igual, para a gente se esforçar para ser parecido, para ter aquela pureza de volta. Qual que é o exemplo que Jesus deixou para nós que a gente tem que ser igual? Quem lembra? Eu vou pregar tudo de novo. Você já esqueceu? Quem que Jesus falou que é exemplo de pureza para a gente lutar para ser igual? As crianças. Lembra disso? Quem lembra? Agora você lembrou, né? Nós temos que ser, Jesus falou assim, lembra, os discípulos chegaram todo contaminado de soberba, de arrogância, de orgulho. Senhor, quem que vai ser o maior lá no reino dos céus? Olha a pergunta deles. Aí Jesus chama uma criança, põe no meio deles e fala assim, vem cá, olha aqui. Qualquer que não se converter e não se fizer como uma criança, ele falou assim, de modo algum, lembra? Entrará onde? No reino dos céus. Então Jesus dá a criança como exemplo, porque eu falei para você, a criança nos primeiros anos de vida é a coisa mais linda que tem, porque ela é o que a gente era quando foi criado por Deus. Ela tem aquela pureza da origem do ser humano. Tanto que eu até falei para você, pega uma criança nos seus primeiros anos ali, quando ela não está contaminada ainda, né? Você pode castigar ela, você pode dar umas palmadas nela, pode pôr ela de castigo, ficar bravo com ela. E eu perguntei para você, quantos dias, meses essa criança vai ficar com raiva de você? Não fica nenhum. Passou meia hora, pega um brinquedinho e fala assim, vamos brincar? Ela vai brincar com você como se nada tivesse acontecido. Essa é a pureza que nós temos que lutar para ter dentro de nós. Quem entendeu até que diga amém. Isso nós vimos no domingo passado. Hoje eu vou continuar falando desse assunto com você, mas nós vamos lá para o Velho Testamento. Vamos lá para Levítico agora. Levítico fica lá no comecinho da Bíblia. Gênesis, depois vem Êxodo, aí vem Levítico. Capítulo 24, versículo 1. Levítico capítulo 24, verso 1. Eu vou mostrar para você que o Velho Testamento, ele era uma simbologia do que seria o Novo. Tem gente que fala assim, pastor, depois que Jesus veio, o Velho Testamento a gente não precisa nem ler, de jeito nenhum. Tudo que está no Velho Testamento é simbólico, é o que a Bíblia chama de alegoria, né? Aponta para o que seria o ministério de Jesus. Tudo ali tem uma representação, nada era por acaso. E aí,
se você começa a ler o Velho Testamento, você vai observar o seguinte, que no Velho Testamento, tudo que era para Deus tinha que ser puro. Pode ler lá que você vai ver. Principalmente quando Deus manda fazer lá a tenda da congregação, a tenda do encontro, você vai ver que as coisas que tinham que ser oferecidas a Deus tinham que ser de ouro puro. O animal que tinha que oferecer a Deus tinha que ser puro, não podia ter mancha nenhuma. Até quando Deus começa a escolher os sacerdotes, Ele começa a escolher a tribo de Levi não podia nem se casar com pessoas de outras cidades, países, né? Porque tinha que ser sangue puro de levita, você sabia disso? Tinha que ser puro. Então, o que você vai perceber no Velho Testamento? O que Jesus fala lá no Novo. Fala comigo assim, ó, Deus só fica na pureza. Você só vai ver Deus, como Jesus falou em Mateus 5, em coisa pura. E você vai ver que o Velho Testamento ele está cheio disso. Tem que ser puro, não pode ter nada que seja misturado, contaminado, enfim, e tudo mais. E um exemplo que eu vou te dar disso está aqui, em Levítico capítulo 24. Quem achou, diga amém. Amém? Então vamos ler, diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo, versículo 2: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira, de que jeito? Lê aí para mim. Azeite de oliveira puro, batido, para luminária, para acender as lâmpadas, de que maneira? Continuamente. 3. E Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. 4. Sobre o castiçal o quê? Lê aí. Puro. Tem Bíblia até, que eu falei que está dizendo assim, sobre o castiçal de ouro puro. Tem alguma Bíblia que fala assim? Tem um ouro, aparece o ouro aí. Porque a minha Bíblia fala assim, sobre o castiçal puro. Tem alguma Bíblia que fala castiçal de ouro puro? Tem? Quem? A da senhora, dona Cida? Está aí, né? Fala que até o ouro, o azeite tinha que ser puro, para o castiçal que tinha que ser de ouro puro. Para que a lâmpada, vamos continuar aqui, sobre o castiçal de ouro puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor, de que maneira? Continuamente. Então olha para o pastor, mas o que tem a ver isso com a minha vida, com aquilo que eu preciso? Vamos lá então que você vai entender. Esse castiçal, candelabro, ele era, você já deve ter visto, né? Eram 7 chamas de fogo, que era alimentada por azeite, que tinha que ficar aceso continuamente. Aquilo era simbólico. O que ele chamava de lâmpada, na verdade, antigamente era fogo, né? E não podia se apagar de jeito nenhum. Por quê, pastor? Aquele fogo aceso representava a presença de Deus. Então, o sacerdote não podia deixar apagar. Mas quem tinha que trazer o azeite para manter aquela lâmpada acesa era quem? Você leu ali, quem que era? O povo, está lá, volta lá, versículo 3. Aliás, o 2, né? Ordena aos filhos de Israel. Ordena é dar uma ordem, não era um pedido, né? Deus estava mandando. Deus estava falando para Moisés: ordena, dá ordem para o povo de Israel, para que traga azeite de oliveira puro. Para quê, pastor? Para que mantivesse a lâmpada do Senhor acesa continuamente. O castiçal das 7 chamas lá não podia se apagar, porque ele representava a presença de Deus no templo. Vamos trazer isso para a nossa vida hoje. O que é que significa tudo isso para nós, pastor? É que, meu irmão, se você quer a presença de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, como diz Mateus 5, você quer ver Deus, não tem outra maneira de manter a lâmpada acesa, de manter a presença de Deus. Aquela lâmpada do Senhor só ficaria acesa com azeite puro. E qual que é o problema do azeite puro? O problema, que na verdade não é um problema, é uma realidade, é que
O azeite, para ser puro, ele só pode ter o quê? Nele, azeite e nada mais. E o azeite só vem de um lugar. Da onde que vem o azeite? O único lugar que vem azeite de verdade é da azeitona. E um azeite puro, ele não vai custar barato. Tudo que é puro, presta atenção, tudo que é puro custa mais caro. Tudo que é puro é mais difícil de conseguir. Está entendendo, sim ou não? Tudo que é puro custa mais caro, tudo que é puro é muito mais difícil de conseguir. Só que Deus só se manifesta naquilo que é o quê? Que é puro. Essa é a verdade. E qual que é o problema, pastor, do azeite precisar ser azeite puro? É o valor que muita gente não está disposta a pagar. Hoje, como o azeite puro ele é mais caro, estão surgindo opções mais baratas. Surgem opções que não são puras, são misturadas, mas que às vezes a pessoa aceita porque ela é mais o quê? Mais barata, mais fácil de conseguir. Um exemplo simples, né? Eu falei com os irmãos de manhã. Hoje você vai lá no mercado comprar 1 litro de azeite puro, puro mesmo, daquela marca boa lá que você usa. Quanto que você vai pagar num litro de azeite puro? Os irmãos falaram para mim, eu não tenho nem ideia, mas falaram para mim aqui, R$60, é isso? Não é isso? 60, 70 reais, falaram R$70 1 litro de azeite, é isso mesmo? R$70 1 litro, do galo, R$70 1 litro de azeite, se for puro, é ou não é? Sim ou não? Mas não tem um do lado assim que fica numa latinha, que se você for ler lá está escrito assim, nem está escrito azeite, né? Está escrito óleo composto de não sei o que não tem 15% de azeite, que ele custa lá 10, 15 reais. É assim ou não é? É. E tem gente querendo fazer isso na vida com Deus. Irmão, eu não posso enganar você e fazer você achar que uma vida com Deus de verdade mesmo, onde você vai ver Deus, é uma vida barata, porque não é. Fala comigo, tudo tem seu preço. Mas fala com mais ânimo, fala, tudo tem seu preço. Exato. E uma vida com Deus verdadeira, ela é cara, irmão. Como um azeite puro é o quê? É caro. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Ah, pastor, mas tem que pagar um preço? Tem. Uma vida com Deus de verdade, ela requer renúncias. Vai ter muita coisa, se você quiser ver Deus de verdade na tua vida, se você quiser a lâmpada do Senhor acesa na tua vida, vai ter muita coisa que você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que abrir mão. Você vai ter que deixar. Por quê? Porque tem opção mais barata. E você vai achar. Mas não é puro. Deus não vai estar ali. E não adianta enganar você. E a pessoa fala, não pastor, eu vim para Jesus, mas assim, eu não precisei deixar nada. Tem como vir para Jesus e não deixar aquele prazer, e não deixar aquele pecado? Tem. Eu posso deixar a Bíblia aqui de lado e falar para você, não irmão, fica aqui, que não tem problema, eu vou fazer mais barato para você o Evangelho. Você pode ter a tua esposa oficial e a reserva, não tem problema nenhum. Ou você pode ter o teu marido oficial e um reserva. Deus entende, irmão, fica tranquilo. Eu posso deixar mais barato para você, sim ou não? E não se escandalize com o que eu vou falar. Pode ser que você ache algum lugar que seja mais barato, mas não é o puro. E você sabe quando você não está comprando o puro? Você concorda comigo, sim ou não? Sabe. Eu estava brincando com os irmãos hoje de manhã. Eu gosto muito de mel. E outra coisa que está caro é o mel, né?
É caro, sim ou não? Mel puro é caro ou não é? Mel puro é caro, irmão. E há um tempo atrás eu vi um cidadão vendendo na rua, mel puro, 1 litro quase desse tamanho aqui de mel, dizendo que é mel puro, R$10. O que você acha? É puro? Não, é puro. Pode comprar, mas não é barato assim, não é. Pode comprar que é puro. Você vai se enganar se você quiser. Concorda comigo, sim ou não? Porque quem está te vendendo está te enganando, e quem está comprando está gostando de ser o quê? Enganado, porque tudo tem o seu devido valor. O que é puro é mais caro. E aí vamos dizer que a gente faça isso. Você vem aqui e eu finjo que eu deixo a Bíblia de lado, vamos esconder a Bíblia, e eu finjo que eu estou pregando para você uma coisa que você queira ouvir, e você finge que está mudando de vida, e a gente vai fazendo assim. Eu vou fingindo que eu vou pregando, você vai fingindo que vai mudando de vida, e a gente vai levando a isso. Mas eu te pergunto, e o dia que a gente chegar lá? Será que a lâmpada vai acender? Lembra das 10 virgens? Será que a hora que o noivo, que gritaram, olha, o noivo está chegando, saí-lhe ao encontro, será que a gente vai ficar tentando pôr fogo no azeite? Será que ele vai pegar? Jesus, mas eu comprei, era um pouquinho mais barato, mas eu tenho aqui, por que não está pegando fogo? Porque Deus só coloca fogo da presença dele no azeite, que é o quê? Que é puro. E azeite puro você vai ter que pagar o que ele vale. Quem está entendendo, diga amém. Não dá para deixar mais barato, irmão. Não dá para eu deixar a Bíblia de lado, fingir que eu estou pregando para você, e quem sou eu para passar por cima do que está aqui, né? E falar para você, não, pastor, mas tem que deixar, sabe, aquele prazer que eu tenho, sabe, tem que deixar, tem que renunciar àquilo. Só tem um azeite verdadeiro, ele custa isso, e eu sou obrigado a mostrar para você, esse é o verdadeiro, e é isso que ele custa. Você está disposto a comprar? Se você estiver disposto, você vai pagar o que ele vale. O que eu não posso fazer é te oferecer uma opção mais barata, porque se o valor cai, a qualidade também. Quem concorda, diga amém. Se o valor cai, já não vai ser uma coisa pura, já começa a ser misturado. Eu vou começar a misturar as coisas, e está cheio de cristão assim, sabe, começa a misturar o que é de Deus com o que não é, para ficar uma coisa mais barata. Começa a misturar um monte de coisa, já não é mais azeite, é óleo composto, tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, mas a presença de Deus mesmo não vai ficar, irmão. Não adianta. Então, se você quer ver Deus esse ano na tua vida mesmo de verdade, você tem que tomar uma decisão. Você tem que entender o preço que isso custa, que não dá para ficar mais barato. Não há como eu querer azeite puro sem uma vida de oração mesmo. Custa, como eu falei, renúncias, custa deixar o pecado. Não dá para você ter azeite puro se você não pagar o preço e deixar o pecado. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e faça o quê? E me siga, esse é o preço. Eu não posso deixar mais barato e falar, não, irmão, você não precisa se batizar não, fica tranquilo. Deus te aceita assim do jeito que você está, vai ficando. Irmão, eu vou enganar você. Eu não posso. Custa sim. Custa uma decisão por Jesus. Custa uma decisão séria. Eu não posso te manter enganado, porque a hora que você quiser usar o seu azeite, ele não vai funcionar. A lâmpada não vai acender. E aí você vai culpar a mim. Pastor, por que o senhor não me falou? Não, eu estou te falando. Só que nem todo mundo está disposto a pagar o que vale, pagar o preço de realmente seguir Jesus de verdade, de ter Deus puro no seu coração, o seu coração puro na presença de Deus, de ter o azeite que realmente traz a presença de Deus, de ter um candelabro de ouro mesmo. E aí muita gente vai procurando substituir, mas eu te digo, ainda que você substitua para pagar menos, porque você não está disposto a pagar um preço tão alto, tão caro, meu irmão, Deus não vai ficar ali, você não vai ver Deus.
Então esse ano você tem que tomar uma decisão. Quanto que vale? É isso? É isso. Então eu vou atrás. Eu vou pagar o que vale. Tem que renunciar a isso, tem que renunciar, tem que perdoar. Pastor, mas é caro para mim perdoar aquela pessoa. Mas não tem outro caminho, irmão, é isso que custa. Tem que perdoar. Por pior que seja o que a pessoa fez com você, é o que custa. Se você quiser ter um coração que puro, quem está entendendo, diga amém. Não dá para eu falar para você, não, irmão, maquei a coisa aí, mas se no seu coração você sabe que você não perdoou, Deus não vai, você não vai ver Deus. Então tem que ser um perdão sincero, verdadeiro, um perdão puro, que custa. Perdão verdadeiro custa. Custa deixar muita coisa para trás, olhar para a pessoa como se nada tivesse acontecido. Eu não estou falando isso para você só de pregar, não. Eu sei quanto custa. Você tem que deixar para trás, olhar para a pessoa como se nada tivesse acontecido. Mas eu digo, é aí que a presença de Deus vai se acender. Diga glória a Deus. É aí que Deus vai estar presente. Então você tem que tomar uma decisão. Tem coisas que não dá para deixar mais barato, porque se deixar mais barato não é o puro. Não é. E você tem que tomar esse cuidado. Eu estava brincando com os irmãos que nós estamos vivendo uma era, mas é uma geração inteira que está perigoso. Por quê? As pessoas não querem mais pagar o que custa. E aí elas começam a criar alternativa. Aí esses dias eu até falei, né? Eu fui lá no mercado. E você sabe que tem o leite puro, né? Leite da vaca mesmo, que leite era bom. Quem chegou a tomar leite puro mesmo, da vaca lá? Eu queria até achar quem vende leite puro aqui, porque é outra coisa, né? Hoje está tão mole essa geração que se tomar leite da vaca vai dar dor de barriga já. Assim, mas olha como que está. Eu fui lá, aí eu vi um leite lá, em pó, mas bem mais barato. Eu falei, nossa, que benção. Aí eu peguei e fui ver, né? Eu até marquei aqui para falar para você, estava escrito assim, ó: composto lácteo de gordura vegetal, sabor leite. O que tem de leite naquilo lá? Hã? O que tem? O que ficou de leite nisso aqui? E o sabor ainda, você vai lá, está escrito assim, ó, como que é? Aroma artificial idêntico ao natural. Nem um cheiro é de verdade. Não tem mais nada de verdade. Está assim as coisas ou não está? Está tudo assim hoje. Não tem nem nada de leite mais lá. E isso, estou falando aqui, eu estava brincando com os irmãos de manhã, mas se você for ver, tem muita coisa assim hoje, desse jeito. Não sei o que lá, sabor café. De café não tem mais nada. Você vai pegar o suco de uva, suco de maçã com mais não sei o que, sabor uva. O que tem de uva? Não tem mais nada. Você vai pagar mais barato? Vai, mas você está querendo se enganar. As letrinhas estão miudinhas lá, mas está lá. Aqui só tem um cheiro. E vamos trazer para nós, irmão. Olha, se a gente quiser, a gente se torna, vamos brincar assim, desculpa a palavra, né? Você vem na igreja domingo, você vem na igreja quarta, mas você pode virar um religioso sabor cristão. Sabor crente, mas de crente não tem? Tem nada, está tudo misturado. Sai daqui, do mesmo jeito que louva a Deus aqui, canta lá no pagode, do mesmo jeito que adora a Deus aqui, dança lá no forró. Não muda, está tudo misturado, está entendendo, sim ou não? Do mesmo jeito que louva a Deus aqui, xinga palavrão lá fora. Então não adianta ser sabor de Deus. Tem que ser de Deus. E nós estamos vivendo uma época perigosa, irmão. Porque eu não gosto de falar mal de igreja não, nem de pastor, nem de ninguém. Mas se você começar a procurar, aí você vai encontrar lugares onde é mais barato servir a Deus. Mas eu vou ser sincero para você, às vezes ali tem sabor de igreja, mas não é mais o evangelho. Tem sabor de evangelho, mas se torna uma palestra. Muita coisa motivacional, a pureza, as coisas que tem no evangelho você já não vê mais. Cura, libertação, transformação, conversão, arrependimento.
Então você tem que tomar cuidado, porque essas coisas estão sumindo. O puro está sumindo. E onde Deus achar pureza, é ali que Ele vai se mostrar. Diga glória a Deus. É caro, irmão. A vida com Deus é cara. Eu falo que para ser de Deus tem que ser homem mesmo, macho, mulher mesmo, porque não é simples não. Mas eu te garanto que vai valer a pena. Diga glória a Deus. Vale a pena. Você vai ver Deus. No dia que você disser, Senhor, eu quero, você vai ver Deus. Custa um preço de oração. Eu sempre falo isso. Qual que é o preço, pastor, de oração? Não sei. Mas eu estava comentando de manhã, que eu lembrei de uma senhora aqui, que ela estava com um problema assim, olha. Ela disse que todo dia, quando começava a escurecer o dia, ela tinha que trancar todas as portas, todas as janelas, fechar as cortinas todas, porque começava um medo no coração dela que, a hora que começava a escurecer, ela não saía nem no quintal, mas nem se tivesse alguém morrendo. E ela começou a ficar assim. Falou, pastor, começa a escurecer, eu tranco todas as portas, eu tranco todas as janelas, eu fecho tudo. Porque toma conta de mim um pânico, um pavor. E aí eu comecei a conversar com ela, eu falei, olha, você precisa fazer um propósito mesmo com Deus, firme, sabe, de oração. Pega mesmo e faz um propósito de oração, entra na presença de Deus e ora. Aí ela virou para mim e falou, pastor, mas eu oro todo dia. Eu falei, ué, mas então... Aí aquilo ficou me incomodando, eu fui mais fundo, eu falei, mas ora como? Me explica direito, como que a senhora ora todo dia? Eu sei, eu creio. Ela é uma pessoa que estava na igreja há mais de 30 anos, olha para você ver, 30 anos na igreja. Ela falou, não, o missionário vai colocar o copo com água lá na televisão, eu vou lá e coloco junto e faço a oração. O missionário ora ali e fala, Deus abençoa essa água em nome de Jesus, amém, pode tomar. Ela falou, eu tomo. Eu falei, tá, ótimo, mas o que mais? Ela falou, não, essa é a minha oração. Eu falei, mas a senhora, assim, já tirou algum tempo, fechou a porta ali do seu quarto, se trancou em algum lugar e passou ali mesmo alguns minutos com Deus? Ah, não, pastor, isso não. Aí eu fui mais fundo, eu falei assim, a senhora está quanto tempo na igreja? Ah, estou mais de 30 anos. Eu falei assim, qual foi a vez que a senhora passou ali, vamos colocar uma meia hora em oração, na presença de Deus, mas buscando o mesmo de Deus? Ah, não, pastor, isso aí eu nunca fiz. Eu falei, então, peraí, talvez o erro está na gente. Nós, pastores, que às vezes não explicamos direito, não mostramos para a pessoa o preço que custa. É verdade ou não é? Às vezes a gente não mostra. Eu falei, não, olha, a senhora está chegando num tempo da vida da senhora, num nível, que nesse tempo que a senhora já tem com Jesus, a senhora tem que desenvolver, a senhora precisa crescer. E orando com o missionário, apesar de ser uma benção a oração do missionário, e Deus ouve ou não ouve? Eu falei assim, você tem que tomar cuidado, que eu não estou dizendo que Deus não ouve oração com menos de 5 minutos, de 10 minutos, não estou estipulando o tempo. Até já expliquei que Deus ouve oração de 1 segundo se precisar. A pessoa vai bater de frente com o carro, se ela fala, Jesus, me socorre, Jesus ouve ou não ouve? Ouve. Mas essas orações não vai te levar a uma intimidade mesmo com Deus. Para você crescer espiritualmente, vencer certas coisas, tem um preço, irmão, de uma oração mais íntima com Deus. Você vai ter que passar um tempo maior com Deus em oração. E aí expliquei para ela. Falei, a senhora já está há tanto tempo no Evangelho, que nesse tempo que a senhora já tem com Deus, a senhora precisa se aprofundar mais, a senhora ainda está muito superficial. Falei, quem sabe isso que está acontecendo, até uma permissão de Deus, para a senhora se aprofundar mais com Deus. Ela entendeu. Falei, a senhora vai fechar a porta do quarto da senhora, e a senhora vai ficar ali, tem um preço a ser pago. Deus, eu vou ficar aqui até eu sentir paz, que seja meia hora, 40 minutos, seja uma hora. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou entregar um tempo para o Senhor. E ela despertou. E tem gente que não entendeu isso, que tem oração de 1 segundo que Deus vai ouvir, mas talvez tem coisa na tua vida aí, que tem um preço de oração maior, que você tem que pegar daqui em diante, fazer um propósito com Deus todo dia, levantar numa madrugada e falar, Deus, eu vou passar aqui com o Senhor 20 minutos, meia hora, 1 hora em oração, porque repito, fala comigo, tudo tem um preço. Exato. Eu não vou pagar barato no azeite puro, irmão, não vou, eu não posso querer me enganar. Se a coisa está barata demais, não é pura, a qualidade cai.
Aí como é que eu quero uma bênção do tamanho que eu quero? Como é que eu quero um agir de Deus do tamanho que você quer, pagando tão baratinho? Entre aspas, tá? Estou usando uma linguagem aqui de figurado, mas você está entendendo? De uma vida tão barata com Deus, onde eu só oro o dia que eu estou aqui na igreja, onde eu só lembro de abrir a Bíblia o dia que eu estou no culto. Não, eu não vou comprar azeite puro assim, custa mais. Quem está entendendo, diga amém. Fala para o irmão do seu lado, fala, custa mais, irmão. Viu? Custa mais. Não adianta eu querer te enganar, e você também não está vindo aqui para ser enganado. Então tem coisas que nós precisamos nos despertar. Pastor, estou na igreja há tantos anos, eu nunca fiz um jejum, por exemplo. Esse negócio de jejum é besteira. Não, não é não, irmão. É um preço necessário para muitas coisas. Inclusive Jesus disse que tem castas de demônio que só sai com jejum e o quê? Jejum e oração. E tem gente com muito tempo com Jesus, caminhando na igreja, talvez nunca fez um jejum. Talvez está na hora de você pegar e falar, Jesus, eu entendi, então eu vou pegar essa semana, eu vou tirar pelo menos um dia na semana, eu vou fazer um jejum sério mesmo, ali de 4 horas, 5 horas, 6 horas, eu vou apresentar minha vida em consagração a Deus. Eu duvido, meu irmão, duvido que você não vai ver Deus. Eu duvido que você não vai ver Deus. Não tem como, porque quando você paga o que vale, você vai ter a pureza, você vai ter a qualidade. Quem está entendendo, diga amém. Agora, não substitua, não queira se enganar pelo composto, pelo sabor, né? Mas que na verdade você sabe que você está pagando ali barato. É aquela história que o meu avô sempre dizia, eu já sofri com isso, você já deve ter ouvido, fala assim, o barato sai caro, e sai. Tem coisa que não tem como você pagar menos, tem que ser o que vale, porque se você insistir no barato, a qualidade também diminui. E tem gente que está insistindo no barato. Não, aquela vida superficial com Deus, sabe, aquela coisa de, não, estou indo lá na igreja, tá bom, mas o barato sai caro. Não queira se enganar. Quem está entendendo, diga amém. Tem coisa que não dá para substituir. Um exemplo disso que eu estou falando, vamos lá para a gente não ficar só aqui. Vamos lá para 1 Reis capítulo 14, versículo 26. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É forte essa palavra, sim ou não? 1 Reis capítulo 14, versículo 26. Quando você for no mercado, você vai lembrar do pastor. Você vai ver lá, tem coisa que parece carne, mas não é carne, né? Parece café, mas não é café. Nós temos que fugir disso, irmão. Nós estamos vivendo esse tempo. E você sabe que essas coisas você pode pagar barato hoje, mas vai chegar um tempo que vai custar caro, né? Por quê? Lembra que eu falei o barato sai caro? Vamos dizer que você prefira, né? Vou comprar tudo que é mais barato, mas eu sei que aquilo ali não tem nada nem de comida, né? Aquilo ali é uma mistura de um monte de coisa que eu estou comendo. Lá na frente isso vai influenciar onde? Na saúde. Até os nutricionistas falam isso, né? Para descascar mais e desembrulhar menos, comer comida de verdade. Hoje o pessoal que mora em sítio, que tem um pedacinho de terra para plantar, irmão, você está no céu, você pode pegar coisa da terra ali de verdade, né? Hoje em dia está difícil isso. E quem prefere, às vezes, não, estou pagando mais barato, mas lá na frente vai custar na saúde, vai ou não vai? Vai custar na saúde, não tem como. E espiritualmente não é diferente. Eu posso não orar hoje, porque eu acho que é muito custoso, é muito caro levantar de madrugada, pastor, para orar. É muito caro ter que deixar o mundo para se batizar. Vou ter que abrir mão de muita coisa. Só que lá na frente vai custar. Você pode pagar mais barato hoje, mas lá na frente vai custar a sua saúde espiritual. Como se você fizer isso fisicamente, vai custar a sua saúde física. Quem está compreendendo o que o pastor está falando, diga amém. Vai, meu irmão, vai. Custa, mas vale a pena. Sabe, levanta na madrugada, fala, Deus, vai custar, mas eu sei que vai ter resposta, amém? Custa você estar no culto aqui na quarta, na sexta. Tem gente que vem cansado, tem gente que vem direto do serviço.
Custa, claro que custa, tudo tem um preço, irmão, não tem como diminuir o valor, mas você vai ver a recompensa na tua família, na tua casa, no teu casamento. Diga glória a Deus. Você não vai viver um relacionamento sabor casamento, mas que de casamento não tem nada. Está cheio de casamento assim. Ela dorme numa cama, ele dorme em outra, dentro de casa parece dois inimigos, né? Mas todo mundo acha que é casamento. Casamento custa caro, custa ou não custa? De verdadeiro, casamento puro custa caro, não custa? Custa fidelidade, custa oração, irmão. Deus abençoa meu casamento, custa perdão, sim ou não? Tem. Você vai ter que perdoar muitas vezes para você ter um casamento de verdade. É um preço caro para ser pago, mas é melhor do que viver uma coisa que não é verdadeira. Quem concorda, diga amém. É muito melhor. E eu vou falar com você a respeito disso aqui. Olha o que diz 1 Reis, no capítulo 14, versículo 26. Vamos começar do 25, rapidinho para a gente já ir para o final. Diz assim: sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. 26. E tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. E também tomou todos os escudos do quê? De ouro que Salomão tinha feito. Presta atenção nisso. Veio o rei do Egito contra Jerusalém, e quando ele invade Jerusalém, ele pega tudo que tinha na casa de Deus, no templo da casa de Deus. E tudo que tinha na casa de Deus era do quê? Lembra que eu falei? De ouro o quê? Puro. Claro, né? Se era de ouro puro, era caro. Então ele rouba tudo, o rei do Egito leva tudo embora, que tinha na casa do templo de Deus, que tinha na casa do rei, leva tudo. Era tão assim, irmão, que até os escudos dos guardas que ficavam na porta do templo era de ouro, era tudo ouro puro. Aí o rei do Egito leva tudo embora. Aí o rei de Jerusalém, o rei Roboão, sabe o que ele faz? Versículo 27, diz assim, ó: e em lugar deles, quer dizer, para substituir o que foi levado, roubado, fez o rei Roboão escudos do quê? De cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. O que ele fez? Ele pegou o cobre e colocou no lugar do quê? Do ouro. O cobre pode até parecer, tem um brilho também, sim ou não? Mas não é ouro, é mais barato. Não é mais barato, sim ou não? A hora que ele viu que o inimigo tinha levado o que era de ouro puro, ele não quis pagar o preço para colocar ouro puro no lugar de novo. Ele quis pagar mais barato. E você sabe que cobre, eu não entendo muito bem, pode ser que tenha até alguém aqui que entenda melhor do que eu, mas eu ouvi dizer que o cobre ele é uma mistura, ele é uma liga, né? O cobre ele não é um metal puro, ele é uma liga de dois metais. Por isso que ele é mais barato que o ouro. O ouro, ele é só ouro, ouro 18 quilates, acho que é, né? Ouro puro. Então o que ele fez? Ele substituiu por uma opção mais barata. Só que no momento que ele fez isso, ele saiu da vontade de Deus. Porque quem mandou edificar o templo, aqui está falando o templo de Salomão mesmo, aquele que Salomão construiu. Quem mandou edificar tudo com ouro puro foi quem? Foi Deus. Devia ser a coisa mais linda, tudo ouro puro. Só que no momento em que o inimigo vem e leva, o rei Roboão começa a substituir. Tudo que era ouro, ele começou a colocar no lugar o quê? Bronze. Saiu da vontade de Deus. Deus não ficaria mais ali. Irmão, não substitua não. Ah, pastor, mas eu cansei, sabe, desanimei, sabe, tem coisa na minha vida que eu perdi, hoje eu não quero mais pagar o preço não. Não, irmão, paga. Vale a pena. Não sei o que o diabo roubou de você, mas não coloca uma coisa mais barata no lugar não. Sabe? Por exemplo, tem gente que talvez sofreu muito num relacionamento e hoje não quer casar mais. Hoje quer um relacionamento sem um compromisso do casamento, porque um relacionamento sem compromisso ele é mais barato, sim ou não? Fica um na sua casa, o outro na sua, cada um na sua casa, né? E aí a gente vai vivendo assim, só o prazer.
de se encontrar de vez em quando, ter um momento de prazer, você vai para a sua casa, eu vou para a minha. Mas você já saiu do plano de quem? De Deus, porque o plano de Deus é o quê? É o casamento, ainda que ele custe mais caro. E Deus pode te devolver. Talvez o diabo roubou, você teve um ouro puro, você teve um casamento abençoado, mas o diabo roubou. Mas eu falo para você, não substitua por uma coisa mais barata. Ah não, me decepcionei tanto, pastor, que eu não quero casar mais hoje. Eu quero ficar assim, é até melhor ficar enrolado do que casado. Que aí ela fica lá, eu fico aqui, ela fica lá. Você vai sair do plano de Deus. Estou te pregando a verdade. Quem está entendendo, diga amém. Não fala, Deus, eu quero um casamento renovado de verdade. Sabe, eu quero o ouro de novo. Não quero substituir por bronze, não, quero ouro de novo. Diga glória a Deus. Quero ouro de novo. Ah, pastor, já me decepcionei tanto na igreja. Ah, que hoje eu não quero mais, sabe, me envolver, não. Eu vou lá só de vez em quando e, sabe, não quero me compromisso. Não, irmão. Você está saindo do plano de Deus. O Deus que te chamou pela primeira vez, te chamou para que você tivesse ouro puro, não bronze. Você sabe o que é a verdade? Você sabe, você já serviu a Deus de verdade. Então não faz menos do que um dia você já fez. Não aceite menos do que um dia você já teve de Deus. Todo mundo que conhece Jesus sabe o que é realmente servir a Deus de verdade. Então não fique naquela coisa, não, eu sei que não é o ideal, pastor. Eu sei que não é como eu deveria, o que um dia eu já fiz. Mas eu estou aqui hoje com meu escudo de bronze, para mim já está ótimo. Não aceite não saia do plano de Deus, porque Deus quer, meu irmão, se manifestar na tua vida, e Deus só vai ficar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. Diga glória a Deus. E se você buscar, por mais que custe caro, mas se você buscar o puro, você vai ver Deus. A lâmpada de Deus não vai se apagar na tua vida. Quem entendeu isso, diga amém. Vamos aplaudir bem forte a Jesus por essa palavra que